E aí pessoal, bom dia. Na verdade, muito bom dia a todos. Esse é o PEX Pastoreio Extreme. Eu sou Éder Melo. E hoje nós vamos ter que fazer uma adaptação aqui. Eu tô na fazenda e estava trabalhando na resolução do problema do computador, mas não consegui fazer a passagem do vídeo. Aí eu não trouxe o meu equipamento e fui mexer no equipamento agora e não deu certo. Então nós vamos fazer uma adaptação, mostrar para vocês aqui, ó, o local que eu tô. Tô aqui no município de Guaimbê, né, Fazenda Sabiá. Aqui é uma área do processo do exponencial florestal, né, que é um projeto de agro-silvopastoril no caso aqui. A gente está uma lavoura uma lavoura de amendoim, que foi milho no caso, tem até alguma coisa aí. E a área na sequência é uma área de eucalipto. Nós temos eucalipto nas curvas em nível, né, nos terraços. Isso aqui agora no mês de abril vai estar entrando a pastagem e entrando a pecuária. Então o lugar que eu tinha internet era por aqui. Então eu resolvi vir para cá para a gente não deixar de fazer a live. Deixa eu convidar o Adonis Colombo, que já está por aqui. Henrique, se você puder, faz a sua pergunta já lá usa o canto inferior aí, na melhor da parte inferior. Tem aquele pontinho de interrogação, faz a pergunta pra gente ali. E Adonis, bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, pessoal aí do Hoje, Pastoreio Extreme. Estamos hoje cedo fui na eu lida. Hã? hoje fui eu que tive que deslocar diferente aí, porque tô sem Ah, internet lá perto da casa. tá certo. E então eu não vou conseguir passar os vídeos hoje, mas eu acabei de falar com o Henrique e ele Certo. vai de repente fazer a pergunta dele e depois eu te passo o vídeo e a gente faz um comentário à parte. Então hoje a gente consegue fazer até uma, uma live um pouquinho mais curta. E aí Certo. depois eu vou fazer uma chamada contigo aí, a gente faz a observação do vídeo e não deixa sem resposta para ele também, porque o vídeo dele é bem interessante, é um vídeo de lida, Não, bacana. tá? Beleza. Tá, eu vou pegar a pergunta dele aqui. Se o pessoal tiver pergunta, gente, vamos aproveitar, vamos mandar bala, aproveitar que o Adonis está mais hoje, amanhã com a gente aí. Não é que ele vai Isso aí. morrer não, mas aí depois ele tem mais o que Não, vou fazer, ele estar não vai... sempre. Vou estar sempre. Já tem. O povo já tá olhando com cara feia pra mim lá em casa. Parece que é na hora de limpar canil, na hora de tratar, fazer os cuidados cedo, eu vazo, né? Aí você fala assim, olha lá o veiaco, olha, tá fugindo do pesado, depois vem aqui só na hora do bom. Para dizer que não foi tudo planejado, né, Adonis? O negócio foi tudo devidamente É, planejado. é, O Adonis, a pergunta do Henrique de ontem foi referente à questão do cachorro que lateraliza muito, né? Ele trabalha empurrando o rebanho, né? Ele trabalha com costume, empurrando o rebanho e ele fala que o cachorro dele tem muita vontade hum, de buscar a cabeça e passar, no caso, é roubar para as 12, né? Quando a gente tá fazendo drive, a gente costuma apelidar isso de roubar para as 12. certo, certo. É, ele tem trabalhado isso, tem usado alguns artifícios, depois eu vou te mandar, inclusive, pelo vídeo, mas se o Henrique estiver aí nos assistindo também puder reformular a pergunta, que eu não consigo acessar o WhatsApp aqui, o Henrique, para pegar a tua pergunta na íntegra, sem eu acho que sair da live. Então, se você puder refazer para nós, mas eu vou fazendo aqui, se tiver alguma alteração, você me avisa aqui que a gente vai estar lendo. Então seria isso, ele está com dificuldade de, de tirar isso em relação a essa roubada para as 12 horas. Certo, Que se certo, recomendaria nesse caso? Ele tá fazendo. Esse cachorro já é um cachorro que tá trabalhando, você entendeu? Tá na lida mesmo. certo, certo. Então, o Henrique acabou de confirmar aí que é isso mesmo a pergunta. Então, o Henrique, né, e o pessoal, até o Thiago que estava aí ontem, a gente sabe da dificuldade, o Henrique eu já falei com ele algumas vezes aí, assim, a dificuldade às vezes de treinar, né, sempre acaba pegando o cachorro e levando para o campo. Quando a gente não prepara totalmente um cachorro, né, para trabalho, tipo assim, só inicia, né? Põe alguns comandos e já sai com esse cachorro pro campo, tem muitos benefícios, né? Que a gente coloca muito recurso, já apresenta muita situação
de trabalho real para o cachorro. Da experiência, né? Isso dá muita experiência, né? A gente às vezes fala assim, dá muita vivência, né? Do que é o trabalho para o cachorro e tudo. Mas às vezes a gente deixa a desejar algum detalhezinho ali que não está bem esclarecido, né? E que na hora do vamos ver ali, às vezes não dá para você parar todo o serviço e ali corrigir o cachorro. Corrigir, se posicionar, né? Porque o serviço precisa fluir. Eu faço muito aqui quando eu inicio meus cães, na verdade seria um drive, né, uma condução, né? Por mais que eu ensino bastante ponto de balanço do cachorro, giro e tudo, mas são etapas, né? Eu esclareço bem cada etapa dessa daí. Então, durante os meus treinos, né, igual a gente falou pro Thiago, sempre quando eu tô treinando, faço bastante drive baiano também. O Emanuel chegou aqui em casa esses dias e estava com essa dificuldade. Dava uma certa distância, o cachorro roubava ele, né? Caía para as 12 horas. Mas porque sempre ele fazia drive durante os treinos e depois mandava o cachorro rodear e trazer novamente, né? O cachorro, para poder fazer isso daí, ele já tem que estar bem baseado. Porque senão, Claro. quando ele chega a uma certa distância, ele fica inseguro e ele controla o rebanho. Então, falando do treino, né? Aí agora falando assim pro Henrique, alguma coisa assim, situação do trabalho, né? Tipo, não, Adonis, mas eu já queria fazer isso daí, corrigindo lá no trabalho e tudo mais. A gente tem que usar a ferramenta que tem no momento, né? De repente você já tem esse cachorro aí que apresenta essa dificuldade e tudo, você já usa no trabalho. De repente aproveitar a situação do trabalho. O que seria isso? Usa o cachorro junto, levando. O que dá para fazer? Às vezes usar uma situação de corredor, né? Quando o gado está na estrada e colocar o cachorro atrás ali, que ele não vai ter espaço, né? A própria cerca vai delimitar ali para ele não roubar a lateral. Então, assim, usar ele mais nesse tipo de trabalho e às vezes não ficar usando ele, às vezes numa situação de muita fuga do rebanho, né? Uma No situação caso aí, só onde o cachorro aproveitando, não Adonis, vê o fundo, né? você deu uma dica boa da questão da cerca, mas de repente ele aproveitar parte do manejo, já que ele trabalha, vai assim, já sai fazendo a lida dele, né? Então, de repente, assim, se ele conseguir usar alguns trechos da cerca para poder forçar o cachorro a entender, forçar não, mas fazer uma imersão ali no caso, ele vai ter que entender isso de uma forma mais assim, efetiva mesmo, né? Tirando dele a opção de ficar, ter um dos lados para roubar do Henrique, porque quando ele mandou o vídeo, ele tá fazendo isso, de repente, em lugar que é aberto dos dois lados, entendeu? Então você Exatamente. tem o dobro de chance do cachorro te ganhar, né? E assim, o que acontece? O cachorro, às vezes, no corredor, numa situação assim, ele não vai ver, eu entendi, o Henrique falou aí de novo, mas aí ele não vai ver a fuga do gado lá na frente, né? E não vai ter muito essa fuga. A fuga vai ser em direção reta, né? Digamos assim, Claro. né? Em situação do drive para frente. Então o cachorro não vai ver aquilo ali. Quando você está no campo, às vezes o gado pesa para um lado, igual ele falou aí, o cachorro lateraliza um pouco ali, na verdade ele está certo, né? Ele pega o peso ali, né? Se for olhar, mas eu entendo que às vezes a gente não está preocupado tanto com o peso, né? Quer mais que faça movimento no fundo. Então tem que ter, na verdade, ela até tem balanço, mas Independe da posição é, dele. independente da posição dele. Então, aí na verdade, assim, ele vai ter que ter o recurso, desenvolver esses dois recursos, porque se tirar isso daí também, essa questão dela controlar e pegar o peso, tipo assim, fazer só exercício tirando aquilo ali, pode ser que depois venha fazer falta, né? Então, A hora que assim, precisar esticar, a hora que precisar esticar um rebanho, de repente ele não vai querer, né? exatamente, na hora que precisar controlar lá na frente, ela não vai querer. Então, assim, não entenda às vezes isso como ruim, né? Vamos dizer assim, coloque recurso, usa às vezes ali a situação, como a gente falou, de corredor. Eu percebo que o pessoal aí no sul usa, quem trabalha, eu vejo o Pacheco aí, por exemplo, sempre tá com o cachorro ali atrás do gado, tocando o gado na estrada, né? Usam muito isso daí. É uma opção boa. Determinada parte do serviço você já usa ela ali em mais frequência, né? Pega, trabalha ali e não deixa, às vezes, o cachorro ficar
trabalhando aquele lado, enquanto, né, você não conseguir manter ela ali. E sempre no seu treino, quando você estiver fazendo drive, em situação de drive, em vez de deixar ela ir ali, né, pegando o balanço, que a gente fala, o peso, volta ela na traseira do rebanho. Tem cachorro que, igual ele tá falando, lateraliza muito ali na situação de drive, vem lendo e arrumando a fuga normalmente. Tem cachorro que passa isso daí um pouco, né? Fica tanto ali que você perde o recurso, às vezes, de trazer ele no contraflanco, né? Então, assim, usar, trazer ele no contraflanco, vamos dizer, andar na bunda do rebanho, né? Um pouco. Não Sim. é o que a gente. Ô, Adelis, Não é o que eu gosto, mas precisa ter esse recurso, né? eu queria que você, de repente, assim, aproveitasse. Eu faço uma analogia do seguinte, né? Eu considero o rebanho também como um indivíduo. Então, eu comentei com o Henrique o seguinte: numa situação, eu sou um dos caras que, assim, eu sempre vou ser do lateralizar. Quando eu acho um cachorro que trabalha lateral, esse, se eu puder ficar com ele para mim, esse eu fico. Por Exato, quê? exato. Porque é muito mais difícil você ter um cachorro que tem condições naturais de olhar o rebanho como um todo, E lateralmente. controlar, né? Do que um cachorro que não, né? Esse cachorro, depois eu vou te mandar o vídeo, é uma pena que não deu certo, mas você vai ver que o cachorro do Henrique já tem uns conceitos muito bons. Só aproveitando aí, agradecer aí a presença do Guto Ferreira e do Cláudio Murilo, tá aí também. Logo, logo a gente vai estar fazendo aí uma live com o Cláudio, tem um trabalho muito bacana também e bem consolidado. Então, só voltando à questão do Henrique, eu falei para ele o seguinte: quando você quer que o rebanho ande para frente, você trabalha do quê? Do meio para trás. É, é, Exatamente. coste, é costela e garupa, né? É Costela e costela garupa e garupa. da parte É, traseira do rebanho, né? e aí Você eu não tá falei para querendo ele: mudar a direção, né? considera o rebanho como um todo, você divide ele em três partes. E até o terço inferior, que seria aquele terço do fundo, a terceira parte aqui do fundo, você trabalha o cachorro dentro daquela zona que você vai conseguir fazer ele entender. Você nunca vai ver, depois que ele entendeu, ele não vai passar do meio. Porque toda vez que ele passar do meio, ele vai parar o rebanho. Mas Exatamente. se ele trabalhar naquele terço inferior, ele por si só vai ter condições de entender que está ficando o bicho para trás e aí ele volta. Por quê? Ele não perdeu o ponto, né? Porque quando a gente perde o ponto e passou, é a mesma coisa da nossa dificuldade inicial quando a gente fazia drive, que a gente ia brigando, brigando, brigando até a cancela. Eu falo no começo da rancha ali, quando eu comecei, a Uhum. cancela estava a 90 metros. Chegava dos 60, 70 para frente, se eu perdesse o cachorro num zerinho ali, só por Nossa Senhora, tinha que voltar para cá É. para começar de novo. Não tem, na verdade, né? Seria uma coisa assim, o cachorro não ter o conceito de drive, né? Hoje em dia, não, já vi Exatamente. os seus cães, né? A gente tem cães aqui, você coloca numa situação de drive, o cachorro leva, se você não falar nada, a vida inteira, né? Para E ele até onde der. pra voltar até onde der para levar, né? Então, assim, mas o que o Henrique falou é importante dizer assim, ele, depois a gente vai analisar os vídeos, ele entender que provavelmente deve ser uma característica muito boa, é muito mais fácil você fazer esse cachorro seu voltar ali, né, e trabalhar um pouco o fundo do rebanho, do que é, fazer um cachorro pegar aquele peso ali, né, e trabalhar aquele peso ali, um cachorro que não gosta de ficar ali, né. É quase impossível você colocar essa característica no cachorro, né, de ter aquela leitura natural e pegar o peso. Aproveitar também aqui, Adonis, aí que o pessoal que tá tudo aí na live, tá a Berga Faz também, se for o Daniel Bergamini que tiver por aí, grande abraço pro Daniel. Daniel que quando eu comecei no pastoreio lá no Rogerão, ele já era um cara que apoiava e incentivava e patrocinava os eventos do Santa Teresa e é um cara que sempre selecionou cachorro de gado, sabe? Tá meio sumido aí da questão do meio do envolvimento, mas ele é um cara que sempre selecionou cachorro de gado, tem um trabalho muito bom. Não, tem uns cachorros bons. Conheço o Daniel, participou de um curso conosco lá na Uruiti lá, até tô meio chateado com ele, que eu queria tomar uma cachorrinha dele lá e ele não quis. Ô Daniel, ainda tem tempo de se arrepender e me passar ela, tá? Só lembrando. Uma coisa que a gente às vezes pensa na característica de um cachorro, eu falo bastante isso aqui desde o começo do PEX, é o seguinte, né? Aquilo que é natural a gente aproveita e aquilo que não é natural a gente treina, né? Então,
Muitas vezes a gente fica brigando com aquilo que é natural para poder ter que trabalhar e treinar aquilo que precisaria ser treinado. Então, eu vou reforçar aqui. Nesse caso desse cachorro, né, Adonis? O melhor remédio para ele é trabalhar o ponto que ele está considerando que precisa melhorar, né? Que é essa questão de sair da lateralização e trabalhar o fundo, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu costumo dizer, você falando, ele falou aí agora que é genético, isso daí, provavelmente, os irmãos têm. Quando eu solto, largo um cachorro as primeiras vezes, ponho ele no rebanho, que eu tento fazer sempre? Identificar o que esse cachorro tem de natural, né, naquele momento ali. Ele controla bem ou ele empurra muito, essa daqui é a característica forte dele. Exemplo, ele controla muito bem o rebanho, tem um pouco de dificuldade para empurrar. Então, nos próximos, aí com essas primeiras uma, duas soltadas, eu vou identificar isso daí e vou trabalhar na base dele o que ele não apresentou de natural. Não que ele tenha dificuldade, mas às vezes ele não apresentou aquilo ali. Então, eu vou trabalhar aquele ponto, né? E, digamos assim, numa proporção 70% trabalhando aquilo que ele não apresentou, Exatamente. mas trabalhar 30% do que ele já apresentou também. Não é querer extinguir, vamos dizer assim, só trabalhar a dificuldade, né? Mas vou trabalhar ela em mais evidência. Então, assim, isso daí é muito bom ele identificar logo no início isso daí, né? Para depois, lá quando sair para o campo, ele não ter essa dificuldade. Durante a iniciação do cachorro também não ter essa dificuldade. Passar, vamos dizer assim, né? Como passar a ser natural o que ele não tem de tão natural, assim, no início. Mas você identificando no início, você consegue ajustar isso daí. Não, tá perfeito. Então, olha só, aproveitando a questão do Henrique, nós vamos falar um pouco agora do trabalho do Jânio e do Matias. Depois vou mandar o vídeo para você também. Pessoal todo que está nos acompanhando aí, sejam muito bem-vindos. Todos os vídeos ficam salvos no YouTube, eu deixo no Instagram por 24 horas, depois eu vou para o YouTube, até por uma questão de fica mais acessível, e depois a gente vai começar a usar a plataforma do YouTube também para fazer a sequência do trabalho. O Henrique, então vamos recapitular só a questão, fazer um overviewzinho aqui. Trabalha essa questão do fundo de uma maneira um pouco mais firme em relação a isso. Cobra mais dele, já que é esse o ponto que está te atrapalhando, cobra mais ele de uma maneira assim, não permita para não ensinar, tá? O Reginaldo, ele usa uma coisa muito bacana em relação a isso que ele aprendeu no cavalo, e é o seguinte: tudo que você permite, você ensina. Durante uma fase, você tem que permitir para que ele não perca a vontade de tentar. Porque se você bloquear toda vez que está errado, antes de ensinar, aí você não vai deixar ele fazer nada, porque se ele não sabe fazer nada, tudo que ele vai fazer pode estar errado. Então, agora que ele já sabe o que tem que fazer, o Adonis deixou bem claro. Aquilo que a gente não faz quando a gente começa no serviço, que é dar cobrar precisão, agora que ele já sabe fazer o serviço, então você começa a exigir dele. Por quê? Porque você já vai cobrar uma coisa que ele sabe que tem que fazer, não é, Adonis? Exatamente. Isso daí você falou uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente... Bacana essa dica do Reginaldo aí, nessas falas dele. Muitas coisas, às vezes a gente como treinador, eu, o Éder e outros mais, a gente já faz, mas às vezes não pensa ela a ponto de se expressar, né? Igual a questão que o Reginaldo falou aí, né? Na verdade, ele expressou uma coisa que acredito que o Éder já tinha na sua mente, né? Vamos dizer, na sua metodologia de treinamento, só às vezes não expressava, não pensava dessa forma. Não tinha, vamos dizer assim, a tradução daquilo ali, né? Daquele exercício que ele faz. Mas é muito importante, você tem que ensinar, né? Isso daí, antes de cobrar, você tem que ensinar. Porque eu percebo, às vezes, em treinamento, já aconteceu muito comigo, eu cobrava, exigia do cachorro, e o cachorro não ia naquele ponto, e eu cobrava ainda mais, mas eu não tinha ensinado para ele esclarecido, né? E só queria como cobrança. Então é muito importante você esclarecer de uma forma mais clara, né?
mais sutil para ele. Na hora que ele já chegou ali várias vezes naquele ponto, ele para, ele fica ali naquele ponto, aí sim você pode começar a cobrar. Porque, igual ele falou também, ele vai perder a vontade até de aprender, perder a curiosidade, né? Porque toda vez que vai ser inibe, às vezes você fica preso em um detalhe só, né? Às vezes você está querendo ensinar seu cachorro a empurrar e ele quer flanquear. Você está querendo ensinar ele a empurrar e ele quer flanquear. E às vezes você inibe ele de flanquear sempre e não deixa ele flanquear. Depois, quando você quiser que ele flanqueie, ele não vai flanquear, porque ele acha que é totalmente errado aquilo ali. Então, por isso que eu Exatamente. falei a questão da porcentagem, né? Mesmo que ele faça muito, mas de vez em quando relembra e em uma situação diga para ele que ele pode buscar, vamos dizer assim, novas posições, novas movimentações, né? Que no futuro você vai precisar. A gente vive. Outro dia me perguntaram, já tava com, sei lá, uns 2 meses do PEX. Aí perguntaram por que eu deixava meus cachorros fazer tão à vontade, não comandava nem nada. E, e eu achei a pergunta muito pertinente, né? Foi muito bacana a pessoa ter observado, né? Porque realmente eu tenho Essa era a cachorro, por eu intenção. mexer pouco, a minha realidade, né, de mexer pouco também, eu não posso chegar lá num treino e daqui 2 semanas eu voltar lá para fazer o outro treino e querer que ele tenha evoluído só por conta de um treino. Então, eu primeiro trabalho o quanto eu puder essa questão de deixando ele, mas eu me posicionando bem, me relacionando com o rebanho de uma forma que fique clara com o cachorro, para ele ter muita vontade de fazer as coisas e quando eu começar a cobrar, porque daí nessa fase eu cobro muito duro, quando Uhum. eu tenho certeza que ele já sabe, e é muito fácil quando a pessoa precisa de um método, você deixou a dica da proporção aí, 70-30 para mim uma fase onde de cada 10 vezes eu consigo, ele já sabe fazer 7 vezes isso aí, você pode começar a cobrar ele, porque por mais que a cobrança seja dura, mas a sequência, quando ele acertar o movimento, vai ficar clara de que ele acertou, você vai conseguir ensinar e depois, quando você aliviar, vai ser de uma vez, porque ele vai aprender e não esquece mais, né, Donis? Exatamente. Tem que fazer assim numa proporção, lógico, tem que bater numa tecla, mas igual eu disse, assim, o muito importante é você identificar logo no início do cachorro, né? Ter essa sensibilidade de logo ali nas primeiras soltadas, né? Quando já é um cachorro mais maduro, vamos dizer assim, com relação ao rebanho, mais sério, né? Que já tem, digamos assim, uma, um compromisso com o trabalho, né? Que a gente costuma dizer assim, não ligou correndo atrás, né? Já liga trabalhando, alguns cães assim, outros não, outros são um pouco mais tardios nisso daí, mas quando eles realmente entrar numa função trabalho no rebanho, né? Trabalhando, não em caça e tudo, você tentar avaliar o que ele tem de natural, né? Assim, se posicionando, sem interferir muito, né? No início eu não entendia bem, sempre eu entrava com um filhote, com um cachorro novo, eu queria muito controlar, né? O cachorro e tal, e já pôr uma pressão nele, tudo hoje, lógico que eu busco uma situação controlada, um quadrado, um redondel, um rebanho, né, que não vai estar se machucando ou correndo de uma forma assim, muito confusa para o cachorro, né? Porque pode acontecer isso também. Às vezes o cachorro até tem uma intenção ali de pastorear e tal, mas corre uma ovelha para um lado, outra para o outro e gera uma confusão, né? Um rebanho que pensa, vamos dizer assim, né? Como o rebanho já se agrupando e tudo tem aquela característica, que aí você vai conseguir identificar melhor as características do seu filhote ou do seu cachorro jovem, digamos ali. Quando Só muito aproveitar novinho, às vezes só ele apro- pode dar alguma intenção do que ele é, né? Quando o filhotinho, muito ali de 4, 5, 6 meses, ele pode dar alguma intenção do que ele é, mas às vezes não é uma coisa concreta ainda. Às vezes é o que ele está pensando naquela fase da vida dele. Então não pode se julgar por aquele momento. Porque assim, naquele momento ele está achando que ele gosta muito de controlar, digamos assim, né? Só que ele está num nível de amadurecimento, daqui a pouco ele pode perceber que ele também gosta de empurrar. Um exemplo, né, comparando só essas duas situações, é igual criança. Tem que criança que gosta muito de desenho quando está com 2 anos, né, digamos assim. Daqui a pouco ele já gosta de brincar de bola, né? Então, assim, ele não tem
formado ainda o que ele mais gosta, o que é mais natural, o que ele tem mais habilidade, né? Então, assim, quando você vai pegando o cachorro um pouco mais velho, ele já vai tendo montado na cabeça dele. E isso interfere muito na recria, né? O caminhar, o sair com o cachorro e tudo vai abrir a mente dele, né? Só para aproveitar, gente, que depois quem for assistir isso daí, pega uma situação de pegar tudo isso que o Adonis falou agora e assistir umas 2 ou 3 vezes, porque é o seguinte, ó, ah, tudo isso que ele esmiuçou agora é o que a gente costuma entender como leitura do cachorro. A gente tem leitura de rebanho e tem leitura do cachorro. O que o Adonis falou é o que eu costumo dizer e eu trato isso o seguinte, assim como nós, aquilo que você vê no espelho hoje não é você, é uma fase sua. Quando você se olhava há 2, 3, 4 anos atrás, para quem é mais velho, 10, 20 anos atrás aí, era uma fase, não era o que você é, era uma fase que você estava passando. Quando você olha um cachorro hoje num estágio de treinamento, é uma fase desse cachorro e desse treinador. Daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, é outra fase. Quantas pessoas que a gente conhece que quando você vê uma primeira vez numa prova, você fala, isso aí não vai virar nada. Passa 2, 3 anos, de repente você vê aquele cara alcançou um patamar que a gente nem imaginava. E também alguns que a gente tinha uma esperança muito grande, achava que ia explodir e algum tempo depois também não avançou. Isso está relacionado realmente a como a gente trata cada fase. E a leitura que o Adão está falando. Tem uns que liga bem demais, né? Mas depois, com o tempo, vai apertando a responsabilidade. Mas bacana aí, o Álvaro... Só aproveitar a pergunta do Álvaro, ó, tô com um cão de ano que tava apertando ele em treino, vi que estava sendo só atrito. Agora estou levando ele para o campo, junto com os outros cachorros, estou percebendo que o amadurecimento dele aumentou muito. Essa é a questão de... No campo, só aproveitar a questão do Álvaro aí, o Álvaro Lúcio Xavier, deixa eu ver se é ele, que é isso aí. O Álvaro, que é um dos caras que eu tenho acompanhado alguma coisa do trabalho dele com doma de cavalo e de uma forma muito pouco convencional, só que de um grau de eficiência fantástico. Eu tenho visto a confiança que os animais que ele doma e as pessoas que ele ensina a domar têm de fazer literalmente fazer o que quer em cima de um cavalo e o cavalo deixar. E é por confiança mesmo, uma questão é um trabalho bem diferente. Então, quando passa isso pro cachorro, ele já está falando aí. O Adonis, eu costumo dizer o seguinte, né? Assim como ontem você comentou um negócio que eu falei assim, foi uma lembrança muito bacana do dia que você teve em casa, que você pegou meu cachorro pela primeira vez, foi lá, fez, não deu nem bola para coisa, nem sabia se ia fazer, mas pegou um cachorro que nem estava tão pronto assim, apartou, fez o manejo para mim, me ajudou pra caramba e tal. Como que a gente muda quando tem um propósito no treinamento, né? Ou na ação, por exemplo, eu tenho que ir lá fechar esse gado. Você não quer saber se você vai fechar de drive, se vai fechar de cross drive, se você vai fazer trazida. Se você tem a missão para cumprir, você vai ajudar o cachorro da maneira que precisar. E é esse o grande lance do campo, do serviço, né? A gente participa muito mais de forma ativa. E quando a gente treina num lugar controlado, a gente quer mandar o tempo todo. Exatamente, quando você está numa situação, né? São situações, né, no trabalho diário, em tudo, né? A gente que apresenta cães, leva em outros lugares e tudo. Foi muito importante para mim assumir essas responsabilidades, né? Que isso daí foi uma responsabilidade na época muito grande para mim que você me deu, né? E falou assim, pega e faz. Eu faço muito isso daqui com o pessoal que aqui em casa para treinar, para ir para o campo mais aberto, treinar lugar maior, tem que sair com umas ovelhas de dentro do quintal ali de casa, dentro do redondel, dentro do quadrado, onde é canil, onde é o curral que as ovelhas ficam, tem aquele monte de querência, sair levando elas com o cão lá para cima, né? Para onde a gente treina lá, você já acompanhou. Então, assim, eu faço, quando eu sinto que a pessoa está preparada aqui, é o nível 2, vamos dizer, não foi? Vão lá treinar então, você sobe com as ovelhas. Aí alguns ficam assim, não, eu não consigo, não sei o quê. Você vê a diferença, né? Não, mas eu que vou levar, porque realmente, com os cães, às vezes até experiente, dependendo da situação ali, das ovelhas que são, né? Tem umas mais querenciadas e tudo, as ovelhas santinês, a arisca. Às vezes o cara fala assim, não, mas eu que vou levar, e tem outros que já pegam e falam assim, beleza, eu levo. Então, assim, esse assumir a responsabilidade é importante, independente do jeito que vai acontecer. E sempre esse que predispõe a levar, fala, não, beleza, eu levo.
às vezes com menos experiência do que fica com medo, digamos assim, acaba levando e chega lá e como que foi? Foi tranquilo, a própria segurança dele, né? Tanto com o cão dele, né? Quanto o nervosismo que às vezes ele não tem. Então, assim, a gente tem que pensar muito em nos manter controlados e falar, não, eu sou capaz de fazer e vou lá e vou fazer. Isso daí vai facilitar muito até para quem quer ir para a prova e competir e tudo, para não ter aquele frio na barriga sempre vai ter, né? Que a adrenalina é o que move, né? Vamos dizer Qualquer assim, a momento. competição. Mas tem ter, vamos dizer assim, né? Calma para poder controlar isso daí, né? Esse nervosismo e tudo mais. Exemplo de trabalho também, assim, aproveitando, até falei essa semana com um rapaz, uma situação, eu fui prender um gado para um cara, o cara ia me comprar um cachorro, falou, mas tem que ir lá e tem que trabalhar na minha fazenda, tem que fechar um gado lá, umas 20 novilhas. E eu era novato também, assim, lembro, acho que estava com a Maia e com a Dark, duas cadelas que tinha, e aí cheguei e eram umas 20 novilhas, um pasto morrado e o curral embaixo, né? Eu mandei o cachorro na corrida as novilhas assustou e correu pro curral. Na verdade, assim, não deu peso, não deu nada. Foi meio que uma sorte, vamos dizer, né? O gado se Claro, espantou claro. e veio. E aí o cara foi, virou para mim e falou assim: mas não deu dificuldade. Eu falei assim: mas se você quer dificuldade, pega arreia o cavalo sobrando morro a pé, ué. Vamos dizer assim, né? Mas teve situações que dava peso e que dava dificuldade. Mas se naquela hora deu certo tão fácil, esse é que é o objetivo, né? Vamos dizer assim, né? Ser rápido e prático. Eu vejo bastante disso, é uma coisa que você está falando aí, essa questão da gente pegar e, e ajudar a pessoa que está começando a se desafiar também, né? Porque muitas vezes eu tenho comentado bastante dentro do PEX, que é o seguinte, a, é desbloquear esse déficit, ou melhor, o bloqueio de aprendizagem do treinamento dos cachorros. A gente passou por fases onde era muito difícil e tinha muito pouca informação. Então a primeira coisa que as pessoas falavam era assim: ah, para treinar um cachorro é muito difícil. Bom, realmente é difícil, porque envolve não só treinar o cachorro. Se fosse só treinar o cachorro, uma coisa como você ir para uma academia, que é uma estrutura fixa, e você chega lá, se você tiver vontade, você simplesmente vai pegar os aparelhos, vai fazer força e vai treinar, é uma coisa. E mesmo assim a gente sabe que tem ser humano que não vai ter aptidão nunca para isso. Então, da Exatamente. mesma forma, tem que gostar, a questão de gostar do pastoreio é isso. Por quê? Não é uma coisa engessada, é uma coisa que tem o quê? Que exercer o pensamento. Você tem que pensar, você tem que sentir principalmente as situações muitas vezes, né? Que é uma questão de sentimento mesmo, de como que está a confiança do cachorro em relação ao rebanho, de como que está a confiança em relação a você, Tanto, saber dominar, mas tanto também saber sua ser apoio. tanto sua com o cachorro, quanto com o cachorro com você, né? A confiança de um no outro, né? Essa relação aí é muito importante, né? Os dois, né? Falar O nisso, cachorro. aproveitar aí, Adonis, pode ter vindo outra vez, se veio e eu não falei nada, me desculpa, mas eu vi aqui o Jean Cavalcante também entrou por aqui, A turma tá né? toda aí. Jean também, que é um dos grandes competidores que a gente tem no Brasil, né? É isso aí, Jean tá nos top do Brasil aí. Cacau também, Border Collie aí, que é o Breno, treina com a gente aí, tá sempre junto, Felipe. Então, uma turma bacana aí. Bom demais, acordando cedo. É bom que eu saber que o pessoal tá acordando cedo. Lucas Breder aí Para te falar a também. verdade, eu fiz até uma foto ali, depois fiz um print ali da gente tá acordando o sol aqui esses dias, né? E tá, Eu vi ali, na hora ia comentar, mas estava num raciocínio, imagem bonita aí, né? É, hoje é de Guaimbê o Cauã, o Domini? o Domini é. Ele chegou aqui ontem, tá em casa lá. Já pegou cedo lá, andando com os cachorros lá, já tá na luta aqui, já acordou sentindo frio aqui no Durandé, em pleno janeiro. Tá Ah, acostumado aqui na região que é e mais quente, né? aproveitar o pessoal Durandé que e tá presente aí hoje aí, você viu ele recentemente ou não, Ed? o Domini. É. Deve ter um pouco antes do Natal. Ah, não, já tava com o cabelão grande. Ele tá com o cabelo grande, você viu que lá? Mas você já tirou, não? Não, é hoje.
Hoje, eu Ei, falei com ele, você ganhou uma vaga de ir se para os puder Estados faz Unidos. Você vídeo pra falou, nós aí. não, nós vamos gravar e tudo, já vai ter a calorada dele é hoje já. Ele não tá sabendo aproveitar que ele não tá online aqui, que tá lá na roça. Ele tem que dar sorte que que você não tá em julho, agosto aí, ele não tá correndo prova pra ser jogado dentro d'água igual foi Igual o o Andrei, né? chileno, o É. Andrei. Mas hoje depois o pessoal vai acompanhar o vídeo e eu vou postar aí do batismo dele. O dia de banho e tosa. É o dia de banho e tosa, é. Vai fazer revacinação contra a raiva, V10, vermífugo, vai tudo. Vamos dar uma limpada nele para entrar no canil. Mas Tá certo. Ô bacana. Adonis, depois Hum, tem a questão do Matias, mas é um vídeo são dois vídeos. Então vou fazer como eu prometi para que eu ia fazer um negócio mais detalhado. Assim que eu puder, eu vou pegar, eu te mando os vídeos, ou de repente eu sim, consigo fazer uma chamada com você olhando o vídeo. sim. Aí a gente trabalha em cima desse vídeo e eu posto para disponibilizar pro pessoal aqui, tá ok? Beleza, então. A gente vai se falando, então. E do mais, acho que é isso aí, né? Amanhã a gente encerra, né? O ciclo das lives aí. E depois. Lembrando que semana que vem vai ter a live das mulheres que estão fazendo parte do grupo do PEX e elas vão, na verdade, são as gurias, né? Uhum. Tá? Com todo respeito, que tem algumas que não são gurias, mas vai, no gênero feminino. Então, outro dia eu estava fazendo uma contagem dentro do grupo, todas as mulheres que estão no grupo são gaúchas, né? Uhum. Então, estão dominando realmente aí o pastoreio. Que bacana. É, e eu estou até organizando aqui na questão do dia 5, 6 e 7. Fiz ontem aí um desafio pessoal para mim. Se tiverem 4 mulheres participando, eu vou fazer uma competição feminina à parte para ter um campeonato só para elas também. Então, Bacana. vai ter aí nesses dias e a gente vai estar falando sobre isso na semana que vem. Beleza, então. Fique com Deus aí. Abraço, Só obrigado mais uma mandar vez, Adonis. um abraço para o Opa, Alexandre Mendonça que entrou aí. Alexandre, tamo junto. Alexandre, que é parceiro Alexandre, nosso, que tá junto com a gente na MBC, e na brasileira, em tudo aí, sempre nas provas, dando a maior força. Agora é criador de o ovelhas Alexandre ele também. pode ir preparando a garganta aí que a live com ele tá aguardado. Tá? Ô, Alexandre, diz o Afonso que o Alexandre é muito gente boa, mas viajar com ele atrasa muita viagem. Só te contar aí pra você falar com ele depois. O Afonso que é uma escovação de dente danado. Toda hora para escovar o dente. Não sabe por que é isso. Eu lembro da prova na Bahia que o tanto que o Afonso reclamou. Mas não sei. Parece que o cara tem mais boca que a gente. Nunca vi escovar tanto dente daquele jeito. Então tá bom. Tá Com feito Deus. então. Abraço. Um abraço grande, Valeu, bora falar de abraço, pessoal. pastoreio.